Nós encontramos na Bíblia a história do povo de Israel que realça alguns personagens ímpares. Eles não foram igualados, ninguém teve um ministério como o deles. E isso é muito importante para termos em mente. Ninguém tem um ministério igual ao nosso. O que Deus tem para nós é especial. O que Deus tem para você, para cada um de nós, e não vai se igualar, não dá para comparar com outra pessoa. Eu me refiro a Elias e Eliseu. Elias foi aquele destacado servo de Deus, profeta que viveu a intimidade do Senhor. Ele andava com Deus, Deus falava com ele. Dá assim uma certa semelhança com Moisés na intimidade que ele tinha com o Senhor. Deus falava boca a boca com Moisés, não era na forma de um profeta, como Deus diz em visões e comparações. Comigo Deus fala assim, Deus tem uma aliança comigo e Ele me responde sempre. Eu pergunto sempre a Deus, Ele me responde. Mas eu estou longe daquela intimidade que Moisés tinha com Deus. Deus me fala em revelações, visões, sonhos, comparações, respostas na Bíblia, e eu fico maravilhado com isso, como Deus me ama. E eu sei que não é para mim, é para poder compartilhar. Portanto, tudo isso que Deus tem me dado, inclusive essas impressões pessoais, eu tenho compartilhado, por exemplo, com relação à volta de Jesus, ao que está acontecendo no mundo e as revelações de Deus a respeito do Brasil. Também tudo isso eu quero compartilhar e você ser participante disto também. Mas é muito diferente da intimidade que Deus tinha com Moisés. Com Elias era semelhante. Ele andava na presença de Deus, o Senhor falava claramente com ele, e ele teve um discípulo a quem transmitia um pouco desta alegria de ter intimidade com Deus. O Salmo 25, versículo 14, nos diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer o seu segredo. Deus tem prazer em revelar segredos, mistérios para aqueles com quem ele tem intimidade. Ele quer ter intimidade com você, mas não é da noite para o dia. Tem que desenvolver uma vida de comunhão com o Senhor. Eu escrevi sobre isso no blog, de vez em quando eu escrevo uma mensagem lá, a diferença que há entre ser religioso e ter comunhão com Deus. É muito grande a diferença. A maioria dos cristãos que eu conheço tem religião, mas ter intimidade com Deus, comunhão com Deus é outra coisa. E Deus quer que valorizemos isto, o ter intimidade com Ele. E o Elias desenvolveu essa intimidade e passou essa ideia para o Eliseu. O Eliseu teve um ministério assim um pouco diferente de Elias. Elias era ascético na expressão da palavra, era uma pessoa separada. Ele vivia sozinho, em cima dos montes, nas cavernas, no meio do mato. Ele não convivia com ninguém, não namorou, não casou, não teve filhos, família, não teve emprego, não estudou. Ele não participava de eventos sociais, casamentos, festas, aniversários. Ele não participava de nada disso. Era um cidadão diferente, vivia a sós com Deus, como o João Batista, que viveu nos desertos também. Já o Eliseu tinha uma certa convivência com o país, em especial a liderança do país. Ele orava, pedia misericórdia a Deus pelos governantes e estava também sempre à disposição deles para trazer revelações. Há um episódio aqui tratado em 2 Reis, no capítulo 3, em que um rei, Jorão, filho de Acabe, fez uma aliança com Josafá, rei de Judá, para irem à guerra contra Moabe. E, por uma coincidência, nós não temos na Bíblia esses detalhes, mas a nós parece que é uma coincidência dirigida por Deus. O profeta Eliseu foi também.
Ora, o que um profeta vai fazer numa guerra? Bem, em nossos dias as pessoas não conseguem entender isso, mas naquela época era extremamente necessário. Os reis iam para uma guerra sem muitas informações. Hoje, quem vai para uma guerra busca todo tipo de informações de espionagem, informações de satélites, informações de todo tipo para tentar avaliar a situação, tentar avaliar a força do adversário e moldar ou modelar a sua estratégia para aquele combate. Foram para a guerra, se aliaram o rei Jorão, filho de Acabe em Israel, reino do norte, e Josafá, servo de Deus, rei de Judá, em Jerusalém. Não era para estarem juntos. E o profeta Eliseu foi também. Naquele ínterim, naquela situação, muita coisa aconteceu. Faltou água, o povo ficou, o exército, ou os dois exércitos ficaram padecendo de sede. E como um exército vai para a guerra sem água, padecendo sede? Não dá. Eles precisaram e não tinha água onde eles estavam. E então entra em cena o profeta Eliseu. E para nós termos uma ideia interessante, o rei Jorão foi direto ao profeta. Ele era má pessoa, tanto é que Eliseu foi muito claro: ó rei, eu não quero dar satisfação para o senhor, eu não tenho consideração para com a sua pessoa. Se não fosse a presença de Josafá, eu nem daria atenção para o senhor. O senhor anda de acordo com os caminhos da sua mãe Jezabel, o senhor anda de acordo com os caminhos de Baal, então vá buscar os seus deuses, seus ídolos e suas religiões lá. Mas o rei Jorão insistiu: não, eu quero a palavra de Deus. Você, Eliseu, é profeta de Deus, eu quero a palavra de Deus. Então, o que é que Deus está dizendo? Olha, a atitude de Eliseu foi dura, porque ele estava vendo que os seus olhos viam que o rei Jorão era mau, não andava na presença de Deus, então não merecia consideração. Mas Deus vê diferente. Deus não vê como o homem vê. Você consegue entender isto? Um país pode ter um presidente da República que não é boa pessoa, uma má pessoa, que se corrompe, mas Deus olha para aquela pessoa pensando em todo o país, em todo o povo, na necessidade do país. Deus é assim. E não é hora de julgamento aqui na terra, agora é hora de salvação. Foi o que Deus quis mostrar para o profeta Eliseu: meu servo, eu vou dar água para todo esse exército, e como se isso fora pouco, eu ainda vou dar a guerra toda. Eu vou dar a vitória nesta campanha. É uma campanha com interesses humanos, não é pela conquista da terra prometida, é uma campanha de vaidade, para enriquecimento, mas apesar disso eu vou dar vitória nessa guerra para que saibam que eu sou Deus. E foi o que o profeta Eliseu então transmitiu para o rei Jorão, que estava na liderança da campanha, e o rei Josafá, que já era parente do Jorão nessa altura, cunhado, e estava junto com ele também. Deus falou através do profeta Eliseu. Deus cumpriu o que falou. Deus agiu. Milagres aconteceram. Para começar, a terra abriu buracos e, enfim, se encheram de água. Eu não consigo imaginar isto. Cavaram buracos e Deus fez aqueles buracos encherem de água no deserto. Brotou água no deserto. Deus fez esse milagre logo na madrugada seguinte, em cumprimento da palavra profética que ele tinha dado para o seu servo Eliseu. Você consegue imaginar isso? Um povo no deserto, um exército de muitos milhares de soldados, no desespero quase,
sem água, todo mundo morrendo de sede. De madrugada, Deus enche todos os buracos de água e o povo bebeu fartamente. Esse Deus é maravilhoso. Eles não mereciam, mas Deus fez milagres acontecerem. Depois, Deus fez mais milagres para que a guerra fosse alcançada também. É necessário, muito importante, que os profetas, os homens de Deus, estejam apostos. A gente não deve julgar o merecimento de uma nação, de um país, do seu presidente da república, do governador. A gente não deve julgar o merecimento das pessoas. Ninguém está em posição de autoridade se Deus não colocou lá. Nós devemos ser fiéis a Deus independente dos líderes e do merecimento deles. Devemos ser fiéis a Deus. O Senhor quer que sejamos fiéis. Foi o que aconteceu com Eliseu. Inicialmente ele se deixou levar pela aparência e julgou o rei de Israel. Depois Deus falou com ele que queria abençoar o rei, apesar de ser o que ele era, um seguidor de Baal também, um rei cheio de pecados e violências. Mas Deus o queria abençoar porque ele era líder do povo, um povo que era de Deus. Entende? Vamos pensar nesta figura de Eliseu. Eliseu primeiramente agiu segundo a sua opinião, mas depois refletiu, veio buscar, chamou um músico para tocar um instrumento, enquanto ele orava, se inspirando para receber a revelação de Deus. E Deus falou. Deus quer usar os seus servos, os profetas, através de quem ele fala. Ouça, minha irmã, ouça, meu irmão, aqueles que Deus usa, não olhe o merecimento das pessoas. Pode até mesmo o profeta ser uma pessoa carnal, mas Deus é fiel. O líder da igreja pode ser muito carnal, mas Deus é fiel. Nunca se esqueça disto, que o nosso Deus é fiel. É sempre bom crer nisso. Deus pode usar quem Ele quiser e o interesse de Deus é sempre abençoar, salvar. Ele é benigno. Deus não olha as aparências agora, porque Deus quer salvar. Um dia vai ser o juízo final e Deus vai julgar todos e por tudo, mas não é agora. Agora é época de salvação. Abra seu coração, meu irmão, minha irmã. Não faça como inicialmente fez o profeta Eliseu, mas abra o seu coração, porque Deus quer abençoar mesmo quem não merece. E seja você um canal para isto também.